Olá, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História. Vamos falar sobre a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana de 1817, ela vai estar presente aí no período joanino, tá? Que é o período que vai ser de 1808, né, a chegada da corte portuguesa ao Brasil, até 1821, quando Dom João VI parte, né, retorna aí para Portugal, tá? Nas últimas aulas, a gente discutiu aí sobre, né, a queda de Napoleão, tá? O Tratado, o Congresso de Viena, a reorganização do mapa europeu, tá certo? E algumas medidas do Dom João VI, né? Como, por exemplo, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarves, tá certo? Ou seja, o Brasil agora era a sede do Império Português, né? Isso aí dá uma contrapartida porque, por exemplo, o Brasil era colônia, tá? Ou seja, a metrópole estava na colônia, a gente não sabia dizer quem era colônia e quem era metrópole, tá certo? Enfim, o Brasil era sede, né, do Império Português, embora, né, um pouco antes fosse colônia, tá bom? Então dá aí um pouco de contrariedade, de discussão e tudo mais, mas enfim, em tudo isso, né, com tudo isso, por que aconteceu, né? Primeiro vamos porque o nome, tá? Revolução Pernambucana porque realmente é uma mudança, né? Eles pleiteavam, eles objetivavam fazer com que Pernambuco se tornasse uma república, e se tornou uma república, como vamos ver aí um pouco mais à frente no decorrer da aula, tá? Então eles queriam, né, eles queriam uma mudança, eles queriam acabar aí com a monarquia, né, principalmente no caso aí de Pernambuco, a influência, né, do absolutismo que estava sendo, né, criticado aí na Europa e em algumas outras nações pelo mundo, tá certo? Então podemos chamar ela também de insurreição pernambucana ou revolução dos padres, porque vamos ter a participação de muitos padres, não do alto clero, mas padres aí que mais populares, que eram mais perto da população, certo? Por isso que podemos chamá-la também de revolução dos padres, insurreição pernambucana ou revolução pernambucana, tá? É um movimento de caráter separatista, tá certo? Como era que estava o contexto do Brasil naquela época? Tá? Pernambuco vivia uma grave crise econômica, tá? Principalmente uma crise que faz referência aí à questão do açúcar, à questão da mudança da corte, né, do Nordeste para o Rio de Janeiro, o surgimento, né, um pouco antes, no século XVIII, das minas de ouro, tá? Quando eles encontraram. Então, tudo isso fazia com que o Nordeste e Pernambuco também, que eram das grandes províncias, né, nos primeiros 2 séculos aí, dois séculos do período colonial, era, acho que não fosse, né, a província mais importante, juntamente com a Bahia, tá certo? E aí, de repente, tá, Pernambuco ela ficou esquecida, a elite brasileira em Pernambuco ainda tinha aquela concorrência que existia entre portugueses e brasileiros, que a corte, né, o próprio príncipe regente, o Dom João, ele favorecia, ele privilegiava apenas os portugueses que residiam em Pernambuco. Então, tudo isso aí, né, vai fazer com que Pernambuco, né, se revolte e faça aí a Revolução Pernambucana. Além disso, né, a coroa ela cobrava aí altos impostos, tá? Ela cobrava altos impostos e as províncias não poderiam dizer nada, tá? Teriam que aceitar caladas, principalmente porque não existia uma imprensa, não existia liberdade de imprensa, tá? Eu acho que vocês lembram que a imprensa que foi criada pelo Dom João vai ser a imprensa régia, que estava aí sobre os domínios, né, da corte. Então ela não poderia falar mal do príncipe ou do Dom João, certo? Então tudo isso aí, além de pagar muitos impostos, tá? Para manter a vida luxuosa da corte,
Tá certo? Então, tudo isso aí, claro, vai ter também a influência iluminista, das ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, foram aí influenciando, né, essa revolução, tá? Fazendo com que ela acontecesse. Tá bom? Então, o contexto é de crise, tá? Crise econômica. Eu acho que eu não falei mais a questão da seca de 1816, fazendo com que as plantações, não só de cana, de açúcar, mas também de algodão, não tivessem tanta produção, né? Eles não tiveram muita colheita, tá? Vai ter a influência, né, do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, os altos gastos da corte, aumento de impostos, tá certo? E, claro, a liberdade de imprensa que não existia. Então, tudo isso aí vai influenciar, tá? É o contexto, podemos chamar de contexto, é um dos contextos aí que vai, né, influenciar aí a Revolução Pernambucana. Além disso, a Revolução Pernambucana contou, em certa medida, não vai ser um apoio muito grande, tá? Mas ela contava aí com o apoio de outras capitanias, né, como a do Rio Grande do Norte, tá certo? Bahia e Ceará, tá bom? Não vai ser um apoio grande, não é esse apoio, tá? Mas eles vão dar um certo apoio. Vai ter apoio internacional, tá? Um apoio aí que não é também um apoio tão grande, mas apoio financeiro, por exemplo, dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos estavam se desenvolvendo, os Estados Unidos estavam ali se industrializando também. Então, os Estados Unidos precisavam conquistar mercados consumidores. Então, eles ficou interessadíssimo, tá, nessa revolução que aconteceu e financiando com dinheiro, tá, em uma certa parte aí da revolução. Contou também com o apoio de oficiais franceses. Tá? E você pode pensar, como é que apoiou? Pode ser financiando armas ou dando recursos financeiros também. Tá? Esses oficiais franceses eram aí apoiadores de Napoleão Bonaparte. Não sei se vocês lembram, mas depois de sua derrota em 1815, Napoleão ele foi exilado na ilha de Santa Helena, tá? Na costa atlântica, na costa da África. Com isso, né, esses oficiais apoiaram a Revolução Pernambucana para que depois né, o exército pernambucano, da República Pernambucana, que iria se tornar, apoiasse esses oficiais para libertar, né, para a libertação do Napoleão Bonaparte. Então era um jogo de interesses aí também. Claro, isso aí não vai ter um apoio muito grande, né? Eles vão apoiar, claro, mas não vai ser um apoio muito efetivo, tá? Enfim, e aí podemos perceber o quanto essa revolução ela contou aí, né? Ela foi muito ampla, né? Ela contou com vários setores nacionais, regionais e setores também internacionais, tá certo? Ela vai contar também com a participação de religiosos católicos, como, por exemplo, o Frei Caneca. Tá? Ele não era líder ainda, depois a gente vai ver, por exemplo, na Confederação do Equador, que ele vai ser um dos líderes ou um principal líder. Aqui não, ele vai participar porque ele apoiava, tá, o movimento, a revolução. Tá bom? Início da Revolução. Vai ter início em 6 de março de 1817, com a liderança de Domingos José Martins, que tomaram o poder, ou seja, os revoltosos tomaram o poder e proclamaram uma república, ou seja, a República Pernambucana. Tá, temos aí a imagem, né? Claro, vai ter também a participação popular, tá? Ela tem um caráter popular, mas, claro, comerciantes, a elite, né, que tiveram aí mais participação, certo? E a partir do momento que eles formam esse governo provisório, eles vão estabelecer uma Assembleia Constituinte. Claro, é uma república. Se existe uma república, que é a coisa pública, então dentro dessa república tem que haver uma Constituição. Isso né, é fato, isso em todas as repúblicas, em todas as proclamações, né, ou em todas as independências, vamos ter aí uma Constituição. Claro, ela vai ser democrática, se ela vai ser democrática ou não, aí é outra questão, tá certo? Então eles estabelecem essa Assembleia, depois do governo provisório, e aí o que é que vai ter dentro dessa Assembleia? E aí vamos perceber a grande influência do Iluminismo, tá certo?
Divisão de poderes, né? Judiciário, executivo, legislativo e judiciário, tá? Por ter aí uma grande participação de padres católicos, cristãos, a religião oficial vai ser o catolicismo, tá? Ou seja, não era um Estado laico, tá? Aliás, era um Estado laico, porém tinha ali uma igreja oficial, porque eles é como se devessem, né, a esses padres pelo apoio. Porém, tinha-se a liberdade de culto. Você poderia professar qualquer que fosse as religiões, tá bom? E uma coisa que é interessante, que podemos citar, e aí, para que vocês não confundam com outras revoltas, com outras revoluções, tá? Eles não vão abolir a escravidão. Tá? Aí você pode perguntar por quê? Se não era uma república, não tem influência do iluminismo e tudo mais. Eles não aboliram a escravidão porque grande parte, né, das pessoas que apoiaram a revolta, principalmente em Pernambuco, vai ser da elite, descontentes com o Dom João. Tá? Então essa elite ela não vai querer o fim da escravidão. Por exemplo, tem dons de engenho, né, que tinham aqueles escravos, né, na produção ali do açúcar ou, né, de outras coisas, né, nas plantações de algodão e tudo mais. Eles não queriam esse fim da escravidão. E claro que isso vai gerar conflitos de opiniões, tá? Vai gerar discussões, mas enfim, eles não aboliram principalmente por isso, porque eles tinham medo que a elite, né, não retirassem o apoio que tinham dado a eles, certo? Então, por isso aí que eles não aboliram a escravidão. E como é que essa revolução termina? Qual o desfecho dela? Ela vai durar 2 meses, tá? Claro que o Dom João ele não ia, né, deixar isso impune, ele vai reunir tropas de Portugal, ele vai reunir tropas do Rio de Janeiro, tá certo? Que cerca de 8.000, né, 8.000 soldados do Império Português vão lá, tá? E vão reprimir com muita força, com muita violência os revoltosos, tá certo? Então eles vão render os revoltosos em 19 de maio de 1817, tá? Alguns revoltosos foram torturados e outros executados, como temos o exemplo aí do vigário Tenório, que depois de enforcado, teve a cabeça decepada e o corpo ele foi arrastado nas ruas de Recife. Ou seja, para que isso? Para mostrar para a capitania, tá? Para mostrar para aquela população que não é para se revoltar contra o Império Português. Porque se você se revolta, se a população se revolta, ou qualquer outra capitania ou região ou localidade se revoltasse, o Império, o Dom João ia agir daquela forma. Tá? E aí eles torturaram, foram 9 torturados, tá? Fora os outros que foram executados. E aí temos, né, o exemplo aí do vigário Tenório, que foi enforcado, teve a cabeça decepada e o corpo arrastado nas ruas de Recife. Tá bom? Uma outra consequência vai ser aí a capitania de Pernambuco, ela vai sofrer a fragmentação, ela vai perder territórios, assim como também outras revoltas. Não sei se vocês perceberam, mas Pernambuco sempre estava eclodindo revoltas, né, a todo momento, tá? Por exemplo, teve a de 1817, em 1825, Confederação do Equador, acho que é 25. Tá? Então, a todo momento, e cada revolta dessa, Pernambuco perdia uma parte do seu território, assim como foi na Revolução Pernambucana, vai perder a comarca de Alagoas, que vai se chamar agora Capitania de Alagoas, ou seja, aquelas pessoas, aquela elite que não participou, tá, da revolta, da revolução, ela vai ganhar aquela comarca, ou seja, agora vai virar uma capitania, né, de Alagoas para que aquela elite administre, certo? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tá? Vocês vão anotando, vão dizendo no chat, e na próxima aula eu vou tirando as dúvidas, tá bom? Então, tenham uma ótima tarde e até mais.